Após ser alvo da Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes envolvendo o Banco Master, o líder do governo, Jacques Wagner, no PT da Bahia, tenta um encontro com o presidente Lula para definir o seu futuro na liderança do governo. Segundo apurou a coluna da Milena Teixeira, aqui do Portal Metrópolis, Jacques Wagner está tentando um encontro para essa terça-feira, mas caso não consiga, o petista vai insistir para que o encontro aconteça ainda nesta semana. Vamos falar um pouquinho dessa movimentação com o Felipe Monteiro? Deixa eu dar bom dia já. Felipe, muito bom dia. Começamos a semana falando mais uma vez sobre o assunto Jacques Wagner. Agora é entender se a movimentação política, a articulação política do líder do governo no Senado vai ser para permanecer no seu cargo ou se movimentar para tentar achar uma desculpa para deixar o cargo sem deixar claro, que está saindo do cargo por conta do escândalo envolvendo o Banco Master, envolvendo o Augusto Lima lá na Bahia. Já quero dar o meu bom dia para você e ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Ô, Neila, essa é a grande questão do momento. Até que ponto ou até quando o Jacques Wagner continuar na posição de líder do governo Lula? A gente sabe que provavelmente vai repercutir muito mal nas próximas pesquisas eleitorais, assim como repercutiu no caso do áudio vazado do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro pedindo dinheiro para o filme sobre o seu pai. Então, eu sinto, Neila, que está tendo uma certa obscuridade nesse sentido, Porque quem é o dono do cargo? O dono do cargo é o Jacques Wagner ou é o governo Lula? Porque o governo Lula, na minha opinião, poderia se antecipar a essa situação e poderia já demitir o Jacques Wagner do cargo. Mas, pelo visto, não. Pelo visto, o Lula ainda está querendo conversar com o Jacques Wagner, o Jacques Wagner está querendo conversar com o Lula para tentar sair do cargo de uma forma muito mais honrosa do que o previsto, Neila? Então, esse é o grande questionamento que eu faço nesse sentido. A gente não sabe até que ponto a repercussão desse caso ainda vai gerar no governo Lula, mas o fato é que cada vez mais que o Jacques Wagner continuar no cargo de liderança do governo, no Senado Federal, com toda certeza vai manchar ainda mais o Planalto. Porque, falando sobre pesquisa de opinião, teve pesquisa Datafolha que foi liberada agora, divulgada no final da semana, e não mostrou muito a repercussão desse caso, acabou não apontando muito essa fotografia, porque a pesquisa foi feita antes, Mas uma próxima pesquisa que foi divulgada certamente vai mostrar aí os sinais, as consequências dessa movimentação, articulação do Jacques Wagner junto ao Banco Master. Aí a gente vai entender, Felipe, se o eleitor está de fato preocupado com um aliado do presidente Lula ou ele está preocupado apenas com o presidente Lula, que foi uma análise que você mesmo fez aqui na semana passada. A diferença do jogo do Flávio Bolsonaro e do presidente Lula hoje é que o Flávio Bolsonaro é ele mesmo que está envolvido na história junto com Daniel Vorcaro. No caso do presidente Lula, ele ainda está imune a esse problema. Quem está envolvido com isso é um aliado dele lá no Senado, um aliado, sim, de muitos anos, um conselheiro, sim, de muitos anos, uma pessoa de confiança também, mas não é o próprio presidente Lula. Até onde a gente sabe, o único envolvimento do presidente Lula com o Daniel Vorcaro foi aquela reunião no Palácio do Planalto, onde o Daniel Vorcaro foi falar sobre a investigação do Banco Master pelo Banco Central. Inclusive, reunião que foi marcada por ministros e aliados do presidente Lula. Então, o presidente em si não está envolvido. Então, eu acho que isso deixa as pesquisas de intenção de voto e de opinião um pouco mais isentas nesse sentido. Esse é outro ponto, Nira. Sem sombra de dúvida, o áudio do Flávio Bolsonaro foi vazado, foi o próprio Flávio Bolsonaro, que é o adversário político do Lula, que falou. No caso do Lula, foi um aliado político do Lula e não foi áudio do Lula diretamente falando com o Daniel Vorcaro e se envolvendo no caso do Banco Master. Mas é bom lembrar que não é qualquer aliado, não, também não. O Jacques Wagner, ele tem uma proximidade com o Lula muito forte, conhece o Lula há 40 anos, é do PT da Bahia, que é muito forte e ajuda muito o PT nacionalmente, trabalhou no governo Dilma, trabalhou no governo Lula nos últimos mandatos, ou seja, é uma pessoa muito próxima do Lula e muito próxima do governo. E é bom lembrar, Neila, que tudo que se revelou da proximidade até agora do Daniel Vorcaro com o Lula passou pela mão do Jacques Wagner. É bom lembrar que o Jacques Wagner foi a pessoa responsável pela indicação do Guido Mantega como assessor
econômico, né, do Banco Master com salário de R$ 1 milhão, e foi o Guido Mantega que arrumou aquela reunião do Daniel Forcaro com o presidente Lula, né? E, além disso, né, foi o próprio Jacques Wagner que sugeriu a contratação do escritório do Lewandowski pelo Daniel Forcaro e pelo Banco Master. E o Lewandowski era ministro de Justiça, né, do governo Lula. Ou seja, a proximidade, né, e o elo possível do Daniel Forcaro com Lula, se tiver algum, passou pela mão do Jacques Wagner. Então isso não é pouca coisa também não. Apesar de não ser tão direto como foi o caso do Flávio Bolsonaro, né, e do áudio do Daniel Forcaro, é um nome muito forte e muito próximo do governo Lula. Então, com toda certeza, irá repercutir também no governo essa relação, né, obscura do Jacques Wagner com o Augusto Lima. E, Neila, e tem um ponto também que é importante a gente destrinchar aqui, é que o Jacques Wagner, né, ele está num papel, né, muito incômodo, e o que causa espécie é que está todo mundo calado, né? A repercussão desse caso no Senado Federal e na Câmara de Deputados é muito comedido, muito diferente dos outros casos que a gente viu de escândalo. Então, possivelmente, a própria classe política está com medo de ser a próxima a ser atingida, né? Então, os próprios políticos estão calados sobre esse assunto. Até eu estou achando que o Flávio Bolsonaro está usando esse caso de uma forma muito comedida, né? Então, eu não sei se é respeito pelo Jacques Wagner, ou se é medo, né? Ou se realmente é receio de que as investigações também possam respingar em várias pessoas de várias matrizes partidárias e ideológicas. Eu imaginei que isso fosse acontecer, até te falei isso na semana passada, mas a gente vai falar disso um pouco mais à frente aqui no contexto de hoje.